Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar contigo, aquela pessoa que já está pensando na sua aposentadoria, mesmo que ainda falte muito tempo para se aposentar, ou então aquela pessoa que já vai se aposentar. E aí eu queria saber, você já parou para pensar o que é importante considerar na hora de ou planejar a sua aposentadoria ou na hora de decidir se é a hora ou não de se aposentar? Por acaso, assim, já refletiu sobre quais são os passos para fazer um planejamento para o futuro e em como tudo isso pode afetar a sua vida? Se você ficou curioso ou tem alguma dúvida, continue assistindo esse vídeo. Nós fazemos parte do Laboratório Profissão, Carreira e Projeto de Vida, que se chama LIOP, que está vinculado então ao curso de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina. E estamos aqui para ajudar você a refletir sobre as questões relacionadas ao planejamento ao longo da vida e também, aquelas questões relacionadas à sua aposentadoria. Desde que somos crianças, o trabalho se relaciona com a nossa vida. Observamos o trabalho dos nossos pais, de pessoas próximas e nos perguntam: o que você vai ser quando crescer? Então, temos que escolher uma profissão, fazer uma formação específica, trabalhar. Ao longo desse processo, passamos por várias transições, como por exemplo, quando entramos no mercado de trabalho, quando mudamos de atividade profissional ou de emprego, ou quando progredimos na carreira. Muitas pessoas até mudam de profissão ao longo da vida. Então, esse momento de aposentadoria pode ser entendido como mais um momento de transição ao longo da nossa história de trabalho. No processo de transição para a aposentadoria, é importante valorizar tudo aquilo que foi aprendido e desenvolvido ao longo do tempo como problemas e desafios que você enfrentou na vida e no trabalho. Como você lidou com outras mudanças que aconteceram na sua carreira? A aposentadoria pode ser entendida como mais uma entre essas etapas de sua vida. Uma boa transição de carreira depende da capacidade de lidar com esse processo de forma flexível e saudável, levando em consideração o seu histórico de enfrentamento de outras situações desafiadoras antes da aposentadoria. Exatamente! Com o aumento da expectativa de vida das pessoas no mundo todo, cada vez mais tem se falado sobre esse assunto. Então, primeiro é importante sabermos que a aposentadoria pode ser entendida de diversas formas, como benefício ou remuneração que se recebe após certo tempo de trabalho ou contribuição para a Previdência Social, como fim de atividade de trabalho remunerada ou, como comentamos antes, como um processo de transição que pode trazer perdas e ganhos, tendo impactos e significados diferentes na vida de cada pessoa. Por isso, é importante nos planejarmos para esse momento. Mas o que significa se preparar para a aposentadoria ao longo da vida? Preparar-se para a aposentadoria significa fortalecer os pontos positivos e pensar em formas de lidar com os aspectos negativos desse momento da vida para que seja menos estressante, facilitando a adaptação e pensando na satisfação e no bem-estar de cada um. Mas atenção, não existe uma única forma melhor de se aposentar. Cada um de nós precisa levar em consideração os valores, as necessidades, os gostos e planejar uma aposentadoria sob medida, um jeito único de ficar mais velho. Considerando, então, o processo de ficar mais velho e também a própria aposentadoria, a gente consegue perceber que a população está tendo cada vez mais uma expectativa de vida maior. Inclusive, algumas pesquisas mostram que lá em 2040, cerca de 1/4 da população do nosso país vai ser de idosos. Isso dá um total estimado de mais de 51 milhões de idosos. Além disso, em 2019, pouquinho tempo atrás, as regras de aposentadoria e pensões, elas mudaram. Então, com essas mudanças, a expectativa é que as pessoas acabem se aposentando cada vez mais tarde. Ou seja, a população que vai estar nessa transição para a aposentadoria vai ter uma média de idade cada vez maior. Por isso que é importante, pensar como se desenvolver no decorrer da vida e também como envelhecer com qualidade. Não, ficar, diz aí pra mim. Vai dizer que tu nunca pensou. Velho é aquela pessoa com vários problemas de saúde. Ou então, se ouve a palavra velhice, já pensa naquela senhorinha com bengala ou naquele senhorzinho na cadeira de balanço. Essas ideias bem ultrapassadas já, Mas a verdade é que existem várias formas de se ficar mais velho. Hoje, considera-se que a pessoa é idosa a partir de 60 anos, mas várias ideias que existiam antes mudaram. Sabe aquelas placas de prioridade em filas, por exemplo? Ou então aquelas de estacionamento? Antes se representava alguém usando bengala, mas hoje novas representações já estão sendo feitas, mostrando o idoso de formas mais ativas. Ou seja,
podemos identificar aspectos positivos de se envelhecer. O senso comum, no geral, afirma que as pessoas mais velhas têm mais experiências de vida e, por isso, agem com sabedoria. Tal estereótipo, entretanto, nem sempre é verdadeiro. Como falamos lá no início, podemos pensar o processo de envelhecimento e aposentadoria como um momento de perdas e ganhos, assim como outros momentos de sua vida, e refletir sobre sua trajetória e identificar conquistas que podem tornar essa fase mais agradável e dinâmica. Isso envolve o conceito, então, da autoeficácia, que nada mais é do que a crença que você tem sobre a sua capacidade e também são os recursos que você utiliza para realizar determinada coisa. Para desenvolver a sua autoeficácia, é interessante, então, que você olhe para a sua experiência pessoal, né? Tudo aquilo que você realizou no passado e que, diante daquilo, obteve resultados positivos. É interessante também observar pessoas que estão ao seu redor, que lidam bem com determinadas situações, né? E descobrir o que de fato elas fizeram para conseguir isso. Além disso, críticas e elogios também podem diminuir ou aumentar a sua autoeficácia. E suas respostas emocionais e físicas diante de situações também afetam o seu posicionamento e suas ações futuras. Sim, e identificar seus conhecimentos e habilidades para lidar com mudanças, ou seja, desenvolver o autoconhecimento, pode ajudar no processo de preparação para a aposentadoria e na percepção de mudanças e desafios no próprio ambiente de trabalho ou em outros espaços. A autoeficácia está relacionada com a adaptação e com a solução de problemas, e também com a capacidade de buscar e encontrar outras atividades para além do trabalho formal. Além dessa exploração de si mesmo e do ambiente, o planejamento da aposentadoria também envolve identificar as suas metas pessoais. É importante determinar, de forma realista, seus recursos pessoais, sociais, materiais e financeiros, reconhecendo o que pode te ajudar e o que pode te atrapalhar a alcançar seus objetivos. E também é fundamental reconhecer quais são os seus projetos e diferenciá-los dos projetos que os outros têm para você, para poder escolher com autonomia e diálogo os caminhos que vai seguir. Por exemplo, algumas pessoas costumam pensar: quando eu ficar mais velho eu vou poder me aposentar, poder viajar, fazer coisas que eu gosto, viver uma vida mais tranquila. Podemos pensar nesse tipo de coisa, mas sabemos que esse momento da vida não está relacionado apenas ao tempo livre, mas envolve várias dimensões da vida. Se você que está aí assistindo se inclui nesse grupo de pessoas que já estão pensando no seu processo de desenvolvimento ao longo da vida ou na aposentadoria, é importante parar e refletir sobre alguns aspectos, mas não só sobre aspectos do futuro, mas principalmente de aspectos do aqui e agora. Por exemplo, como está a sua saúde física? Você pode se perguntar: eu estou saudável? Eu estou me alimentando bem? Estou me cuidando, indo ao médico? Além da saúde física, nós temos também a parte da saúde emocional e psicológica, que também são muito importantes. Agora eu te pergunto, você presta atenção nisso? Quando tem alguma dificuldade, por exemplo, você pergunta a alguém, você pede ajuda a alguém? Você tem pessoas próximas com quem pode contar? Possui boas amizades? Nessa parte, a gente pode envolver também, então, outra dimensão da vida, que seria a dimensão familiar. Como que é a sua relação com a sua família? Quanto tempo hoje você passa com eles e quanto tempo na hora de se aposentar você vai passar com eles? Algumas pesquisas, inclusive, têm mostrado como são importantes essas relações sociais e familiares, principalmente nesse momento de transição, que a pessoa passa. Lembre-se também que, além da família, você deve olhar para a dimensão social de forma mais ampla, pensando nos amigos e pessoas próximas com quem você gosta de dividir seu tempo e de desfrutar a vida. Dentre algumas perguntas que você pode se fazer eu tenho amigos fora do trabalho? Que atividades eu faço no meu bairro, na minha comunidade? Ou então, o que eu poderia começar a fazer depois do momento que me aposentar? Outra coisa a se pensar é se você continua estimulando as suas capacidades, através de aprendizados, práticas criativas, leituras, cursos ou hobbies. Com a internet, muitas novas possibilidades de aprendizagem e lazer também surgiram. Estimular a si próprio com novos desafios favorece a saúde física e mental. Algumas pessoas, inclusive, optam por aprender novas profissões, começar novos negócios ou realizar trabalhos voluntários depois de aposentadas. Mas cada um é cada um, e você deve construir seu próprio jeito de viver o presente e planejar o seu futuro. De toda forma,
Se manter atualizado com as novidades e se manter em movimento é fundamental, mesmo que em um ritmo mais moderado. Ainda tem a questão financeira. Você tem alguma organização quanto a isso? Você tem, inclusive, pensado no seu futuro e na transição para a aposentadoria? Como você tem lidado com o dinheiro no seu cotidiano? Você considera que tem tomado boas decisões nesse âmbito? Você tem sido mais impulsivo, mais cauteloso? E assim, né? Todas essas dimensões, elas acabam se conectando de uma forma ou outra. E nenhuma delas é mais importante do que a outra. Conciliar, então, as dimensões física, psicológica, social, financeira e emocional ao longo da vida pode te auxiliar, então, a fazer uma transição de modo mais tranquilo e mais seguro, então, para a sua aposentadoria. Então, um último ponto interessante a se pensar é na organização do seu tempo pessoal, que vai mudar nessa nova fase. Então, você pode, por exemplo, fazer 2 agendas. Uma dos seus horários atuais, caso ainda não tenha se aposentado, e uma dos seus novos horários depois da aposentadoria. Você pode comparar as 2 agendas e pensar: o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer daqui a um mês? O que eu vou fazer daqui a um ano? E então, dessa forma, você pode repensar o seu momento atual e o seu momento futuro. Algumas pessoas ainda enxergam o aposentado como alguém inativo, como se a única dimensão importante da vida fosse ser produtivo no trabalho. Mas isso não é verdade, isso é um outro estereótipo. Como vimos, existem várias dimensões importantes na vida. E o momento de transição para a aposentadoria pode ser uma oportunidade muito rica para realizar outras atividades do seu interesse. Por isso é muito importante se planejar e saber usufruir o momento atual da vida com sabedoria. Com isso, não enxergamos a aposentadoria como um fim, mas sim um recomeço, cheio de novas possibilidades e planos de ação. O trabalho é central na vida humana. Assim, quando chega a hora da aposentadoria, nós passamos por uma transformação importante. A orientação profissional, de carreira e para a aposentadoria nos permite desenvolver o autoconhecimento e a autonomia, para projetar novos planos e fazer perguntas que podem nos ajudar a refletir sobre isso e ter maior controle das nossas vidas. Por exemplo, quem eu sou? Quem eu quero ser? E o que eu quero fazer a partir de agora? Nós que estamos apresentando esse vídeo, por exemplo, ainda que estejamos distantes da aposentadoria, ao conversar com vocês sobre isso, também estamos pensando no nosso futuro, pois estamos todos em movimento do fluxo de nossas vidas. Pois é, e através desse vídeo, esperamos ter conseguido te ajudar de alguma forma a ampliar, as suas perspectivas sobre quais são os caminhos possíveis de trilhar para o seu futuro. Caso queira saber mais, então, as referências que a gente utilizou durante esse vídeo vão estar colocadas aqui embaixo. E se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal do NIOP, porque assim você continua então acompanhando todos os materiais e conteúdos que a gente for postando sobre planejamento para aposentadoria, orientação profissional e de carreira. Esperamos então que tenham gostado. Um beijo e até o próximo!